Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal Filosofia em Mente. Se você está acompanhando essa série sobre a jornada do herói interior, já deve ter sentido que alguma coisa em você começou a se mover. Talvez ainda não tenha nome, talvez seja só um incômodo, uma pulga atrás da orelha. Ou quem sabe, uma vontade silenciosa de mudar de vida, mesmo que ainda não saiba como. Se é isso que você está sentindo, certamente esse episódio é para você, porque agora chegamos num ponto crítico da nossa jornada, aquele momento em que você percebe que não dá mais para voltar atrás, mas também ainda não tem certeza de como seguir adiante. É como se existisse uma linha invisível, uma borda, um portal, um espaço entre mundos. De um lado está sua vida antiga, os padrões que você conhece, os medos que já são familiares, e do outro, o desconhecido, a mudança, o novo você. E no meio disso tudo, existe você, parado, olhando, tremendo, mas sentindo que chegou a hora. E esse momento tem um nome na jornada arquetípica: o limiar. E todo herói, sem exceção, precisa atravessá-lo. Mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo sem entender tudo ainda. E talvez você esteja nesse ponto agora, sentindo que alguma coisa te empurra, mas outra parte te puxa para trás. Talvez esteja sentindo a vertigem de mudar, o medo de se perder, ou a culpa de desapontar os outros, a dúvida se você é forte o bastante para seguir. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a honestidade: ninguém atravessa o limiar com certeza. Ninguém cruza de olhos fechados e coração tranquilo. A travessia é sempre um ato de fé. É o momento em que você escolhe a verdade, mesmo que ela ainda seja incerta. Nesse episódio, a gente vai explorar esse ponto de ruptura, que marca o início da verdadeira transformação, o portal entre o velho eu e o novo que ainda está nascendo. Vamos falar sobre o medo, sobre a função dele, sobre o que significa cruzar um limiar, simbólico e real. E vamos também fazer um exercício no final, para que você, se quiser, ainda hoje, possa dar o primeiro passo. Porque a vida muda, não quando você está pronto, mas quando você decide atravessar. O limiar como um ponto de virada. Há um momento na vida em que tudo parece que vai colapsar, mas na verdade, algo está tentando nascer. Só que antes do nascimento vem a travessia, e essa travessia é a que vamos chamar de limiar. Na jornada do herói, o limiar é o ponto de ruptura entre os dois mundos, o mundo antigo, que já não faz mais sentido, e o mundo novo, que ainda é desconhecido. O limiar é aquele instante em que você sente que algo precisa mudar, mas a mudança ainda não começou. É o espaço entre a dor que você conhece e a liberdade que você deseja. É o momento em que você já não cabe mais na pele que vestia, mas ainda não encontrou a nova forma de existir. Campbell chama esse momento de o ponto de não retorno. É quando o herói já ouviu o chamado, mas ainda hesita, já pressentiu o que precisava ser feito, mas sente medo, já está cansado de onde está, mas não sabe onde vai chegar. E essa incerteza, ela pode ser desesperadora. A verdade é que ninguém cruza o limiar de forma confortável, porque cruzar significa deixar para trás quem você era. E não importa se esse, entre aspas, você antigo era infeliz, frustrado e limitado. Ele ainda era seu conhecido, ele era seu amigo. E o que é conhecido dá uma falsa sensação de controle. É por isso que tanta gente prefere permanecer no sofrimento familiar do que se arriscar no novo, porque o novo, ele exige entrega, e a entrega exige coragem. Mas aqui vai o ponto mais importante, que toda verdadeira transformação passa por esse limiar.
Não tem atalho, não tem pulo de etapa, não tem como ir de um, entre aspas, eu para o outro sem atravessar o território do desconhecido. É nesse território que tudo se revela. É ali que o velho começa a morrer e o novo ele começa a respirar. Você pode imaginar esse limiar como uma ponte estreita entre dois continentes. O continente da sua vida atual, com medos, suas certezas, suas zonas de conforto, e o continente do seu novo eu, aquele que ainda está para ser construído. No meio, essa ponte parece estreita, instável, às vezes até invisível, mas ela é real. E você já está nela, mesmo que ainda não tenha percebido. O grande erro que muita gente comete é esperar sentir segurança para cruzar. Mas o limiar nunca oferece segurança, ele oferece verdade. E a verdade, na maior parte das vezes, ela assusta. Porque ela nos despede de ilusões, de máscaras, de proteções antigas. Por isso, a decisão de atravessar o limiar é sempre simbólica. Você não vai atravessá-lo com um passaporte. Vai atravessar com uma decisão. A decisão de deixar morrer o que já não te representa mais. E essa decisão pode ser silenciosa, pode acontecer em uma noite qualquer, em uma conversa que te acorda, ou em uma dor que não dá mais para ignorar, num livro, um vídeo, um olhar. Às vezes, basta um momento de lucidez para você entender, não dá mais, eu não posso mais viver assim. E pronto, você cruzou. Mesmo que ainda tropece, mesmo que ainda olhe para trás, mesmo que não saiba o que vem depois. Porque atravessar o limiar não é certeza externa, é um compromisso interno. O que é o limiar? Tente lembrar de um momento da sua vida em que você sentiu que estava entre dois mundos. Já não era mais quem você costumava ser, mas também ainda não sabia quem estava se tornando. Talvez tenha sido depois de um rompimento ou no silêncio que veio após um, entre aspas, basta. Talvez tenha sido naquela sensação de vazio que ninguém viu. Ou quando tudo por fora parecia certo e por dentro ainda gritava o pedido de mudança. Esses momentos são portais e todos eles têm um nome, limiar. Na linguagem simbólica, o limiar aparece em quase todas as mitologias, religiões e histórias transformadoras. Ele é a floresta escura, onde o herói entra sozinho, é a caverna onde está o dragão e também está o tesouro, é a ponte instável que separa o mundo comum do mundo desconhecido. Na Bíblia, o limiar é o deserto onde Jesus passa 40 dias. Na tradição xamânica, é a caverna onde o iniciado se isola para receber visões. Na alquimia, é o momento da nigredo, a escuridão necessária antes da luz surgir. Em Star Wars, é quando o Luke Skywalker sai de casa e descobre que a sua missão vai muito além do que ele podia imaginar. Em Matrix, é quando o Neo escolhe a pílula vermelha. E ele já pressentia que o mundo não era real. Mas é só ao atravessar o limiar é que a verdade se revela. Mas e na vida real? Como é que isso acontece? O limiar pode ser terminar um relacionamento que já não te representa, mesmo sem saber se alguém vai te amar de novo. Ele pode ser mudar de carreira, mesmo com medo de fracassar. Pode ser o dizer não pela primeira vez, mesmo com culpa. Pode ser encarar um trauma antigo e deixar de fugir. O limiar é muitas vezes silencioso. Ninguém vai aplaudir sua coragem, ninguém vai te dizer se você está pronto. É exatamente por isso que ele vale tanto. Porque é você com você, sem plateia, sem manual. Kierkegaard dizia que a verdadeira fé só começa quando a razão termina. Ele chamava isso de salto. O salto da fé é um outro nome para o limiar. Você não vê o chão, mas mesmo assim decide se lançar. Jung, por outro lado, dizia que a alma só desperta depois que o ego morre. E o ego, ele não gosta de mudança. Ele quer te manter no controle, na identidade, na reputação.
Mas a vida e o inconsciente não querem imagem perfeita. Eles querem verdade, eles querem integração, eles querem realidade psíquica. Deleuze, em seu modo radical de ver a existência, dizia que viver é, entre aspas, tornar-se outro. Ou seja, evoluir não é se aprimorar, é abandonar formas antigas de ser para que outras surjam. E é por isso que, ao atravessar o limiar, você vai sentir medo, porque algo dentro de você está morrendo. Mas acredite quando eu digo, essa morte é sagrada. É ela que abre espaço para o novo nascer. Sabe aquela sensação de que você está se despedaçando? Às vezes, é o velho você que está se soltando, e o novo ainda ele não tem forma, ainda não tem nome, mas ele já tem um caminho, ele está a caminho. O limiar é isso, a arte de seguir mesmo sem saber, a coragem de dar o passo antes do chão aparecer, a ousadia de confiar mesmo com medo. E aqui vai um segredo. Você não atravessa o limiar porque está pronto. Você atravessa porque não dá mais para viver igual. E isso, por si só, já é um chamado. O papel do medo. A gente fala muito sobre o medo como se ele fosse o vilão, não? Algo que atrasa, bloqueia, trava. Mas e se eu te dissesse que o medo, ele também protege? Que ele não está aí para te impedir, ele está aí para te testar. Não como uma punição, mas como uma porta secreta que só se abre quando você a encara de frente. E em toda travessia importante da vida, o medo aparece. Não como inimigo, mas como o guardião do limiar. É por isso que ele assusta tanto, porque ele guarda a mudança. Pense nisso por um segundo. O que você mais deseja e mais teme? Geralmente é a mesma coisa. Você quer liberdade, mas tem medo de se afastar. Você quer amor verdadeiro, mas tem medo de se mostrar. Você quer mudar de vida, mas tem medo de perder o que já conhece. Medo do novo, medo da solidão, do fracasso, medo do julgamento, medo de se perder, de se encontrar. O medo é multifacetado, mas no fundo ele diz sempre a mesma coisa. Você está perto demais de algo importante, por isso eu vim te testar. O problema não é sentir medo, é obedecer ao medo, como se ele fosse rei. Porque o medo ele não tem função de te comandar, ele tem função de te afinar. Sabe quando você está diante de uma escolha grande e seu coração acelera? Seu corpo treme, sua voz falha? Isso não é fraqueza. É sinal de que algo profundo está mexendo dentro de você. É como se a alma estivesse prestes a atravessar uma ponte e o medo estivesse apenas sinalizando. Está começando. Tem uma frase que eu carrego comigo há alguns anos e que talvez faça sentido para você agora. Você não tem medo do que vai encontrar. Você tem medo de deixar o que conhece, mesmo que esteja te destruindo. O medo, quando bem compreendido, se transforma. Ele vira bússola, ele aponta, e na maioria das vezes, aquilo que mais te assusta é justamente o que mais te libertaria. Porque o medo real não vive no perigo, ele vive na possibilidade de mudança. E toda mudança profunda exige deixar algo para trás. Mas aqui vai a virada de chave. Você não precisa eliminar o medo, você só precisa seguir com ele ao lado. Como quem diz, eu vejo você, eu entendo você, mas mesmo assim eu vou. O verdadeiro corajoso não é aquele que não sente medo. É o que caminha apesar dele. O que acontece quando você cruza o limiar? Atravessar o limiar não é algo que você faz com os pés. É algo que acontece por dentro, no momento em que você diz chega, ou agora vai,
ou até mesmo eu não aguento mais ser quem eu fui até aqui. Quando esse instante chega, e ele chega, algo dentro de você começa a desmoronar. Mas não é destruição, é renascimento. Porque o verdadeiro começo vem sempre disfarçado de fim. Você começa a deixar para trás pedaços antigos de si, não porque eles eram ruins, mas porque não cabem mais. Talvez um papel que você desempenhava, uma imagem, uma armadura, uma obrigação que nunca foi sua, um personagem que você aprendeu a vestir para sobreviver, mas que agora está sufocando. Cruzando o limiar, você entra num território desconhecido e por isso mesmo, fértil. É terra virgem, onde nada é certo, mas que tudo é possível. É ali que começa a transformação real, porque até esse ponto você apenas sentiu incômodo, mas a partir daqui você vira outro. Essa travessia ela não é suave, ela é intensa, às vezes silenciosa e outras vezes catastrófica. Mas sempre, sempre necessária. A borboleta nunca volta a ser lagarta. A semente que germinou não cabe mais na casca. E você não vai mais conseguir fingir que não sabe. Sabe aquele tipo de mudança que parece pequena por fora, mas por dentro parece que o universo inteiro virou de cabeça para baixo? É esse tipo. Porque você não muda de lugar. Você mudou de nível de consciência. Campbell dizia que o herói, ao cruzar o limiar, ele entra num mundo especial. Ele não tem mais mapa, não tem mais trilha. Precisa aprender a escutar os sinais, a confiar no invisível, a se reinventar. Foucault chamava isso de salto de fé, Jung de morte simbólica do ego, Deleuze de desterritorialização, mas todos eles falam da mesma coisa. Atravessar o limiar é deixar de ser quem você foi para se tornar quem você é. E esse, entre aspas, quem você é, não vem pronto. Não vem embalado, não vem com manual. Ele nasce aos poucos, a partir da sua escuta, da sua coragem e da sua entrega. E por isso, se você sente que está nessa fase, se sente que algo velho morreu, mas o novo ainda não nasceu, eu te digo, não se desespere. Você está exatamente onde você precisa estar. Você já atravessou. E agora a jornada começou de verdade. Agora, respire fundo. Se possível, feche os olhos por um instante. Não importa onde você esteja, só permita que esse momento seja seu. Pense em algo que a vida está te pedindo para ser deixado para trás. Algo que você queira que seja deixado para trás. Talvez um medo antigo, uma desculpa repetida, um relacionamento que já não faz mais sentido, uma promessa que você fez quando não se conhecia, uma ideia sobre quem você achava que precisava ser. Agora sinta esse algo diante de você, como se fosse uma porta, um abismo, uma ponte, ou até uma linha desenhada no chão. Esse é o limiar. E você está parado bem na frente dele, sentindo a tensão, a vertigem, a dúvida, e tá tudo bem. Agora imagine, você estende um pé, depois o outro, devagar, sem força, sem ter certeza, mas com presença, você dá um passo. Eu peço um passo, só um passo, e é só isso. Você já cruzou. A mente vai querer te dizer que não é o bastante, que falta coragem, clareza, planejamento, mas o coração já sabe, a alma sabe. O primeiro passo, ele não precisa ser perfeito, ele só precisa ser verdadeiro.
E é isso que transforma tudo. Você não precisa estar pronto, você só precisa estar disposto a atravessar, mesmo com medo, mesmo sem as garantias, mesmo sem ter um nome novo ainda para dar para si mesmo. Lembre-se, o caminho não aparece antes da travessia, ele aparece depois. Cruzar o limiar não é sobre força, é sobre honestidade. É quando você olha para dentro e diz: eu não posso mais ignorar o chamado, eu não posso mais adiar quem eu sou. A travessia não precisa ser heróica, ela precisa ser autêntica, mesmo que seja silenciosa, mesmo que ninguém veja, mesmo que o mundo lá fora continue o mesmo. Você não está mais no mesmo lugar, você não está mais sendo o mesmo. E esse momento, apesar de assustador, é sagrado. É quando a vida vê que você se colocou em movimento e começa finalmente a te ajudar. Mentores aparecem, aliados inesperados se aproximam, sinais começam a se multiplicar, mas nada disso acontece antes da decisão. Você deu o passo, agora o universo responde. E é sobre isso que vamos falar no próximo episódio. Os encontros da jornada. Quem te guia, quem te sustenta quando você pensa em desistir. Como reconhecer os sinais de que a vida envia, disfarçados de pessoas, livros, dores, intuições. No próximo episódio, a gente mergulha nesse território mágico e misterioso onde o herói nunca está tão sozinho quanto ele pensa. Então, se você sentiu que esse vídeo te tocou de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui no canal Filosofia em Mente, deixe o seu like e compartilhe com alguém que você ama, alguém que talvez esteja parado bem ali, diante do próprio limiar. E para você que chegou até aqui, só uma palavrinha: gratidão. E lembre-se, o caminho não aparece antes da travessia, ele aparece depois do primeiro passo. Um beijo, até a próxima.